E aí, gente, atenção, isso aqui no episódio de hoje, a parte 3, sobre lógica proposicional de Hazlitt. A gente vai falar sobre utilidade marginal, né? Então, o que é utilidade marginal? Que a gente deu como MU. Na prática, é igual a derivada da utilidade total de um produto dividida pela quantidade. Essa utilidade, pegando o livro de Karl Menger como base, ela pode ir de 1 até 10. Por exemplo, vamos supor que o arroz e água também sejam 10. iPhone 3. Aqui a utilidade que é escolhida pelos próprios consumidores, né? Não que o iPhone não seja útil, mas quando esses faltam ao ponto extremo, esse vai ficar com uma utilidade menor. Pizza, por exemplo, comparado a esses dois, e assim sucessivamente. Eu vou colocar aqui 5. É uma coisa muito subjetiva, né? Então isso aqui está relacionado ao livro do Friedrich von Weiser. Não lembro como se escreve. E von Bombeck, que eu também não sei como escreve. Uma coisa assim. Então, quando a utilidade marginal, que é essa equação aqui, ela cresce a um certo ponto óptimo, né? Que eu vou explicar. O valor subjetivo de algo cresce. Então, isso deriva totalmente ao contrário das pessoas que dizem que a escassez de um produto cria o valor. A gente vai dizer exatamente o contrário. O que cria o valor é a utilidade dos produtos para um certo grupo de pessoas, né, que pode variar de região para região, de país para país. A utilidade marginal do feijão é maior no Brasil do que na China, por exemplo. E assim sucessivamente, né? Aqui no caso, esse SV é de valor subjetivo, né? Esse valor subjetivo é o bem-estar que algum produto causa às pessoas. Por exemplo, um filme, ele pode ser uma utilidade maior para um grupo de pessoas. Então, um grupo M de pessoas acha o filme com uma utilidade maior, dá uma utilidade maior do que outro grupo de pessoas, que a gente pode pôr como assim. Então aqui é um grupo de pessoas, aqui é outro grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas gosta de tal filme, então vai criar uma demanda para esse filme. Esse grupo gosta de coisas totalmente diferentes e vai dar demandas para outras coisas, enfim. É basicamente isso, né? E segundo essa questão da utilidade marginal, né? Quando a utilidade marginal cresce, o preço também vai crescer. Se um produto ele é mais valorizado a partir de agora pelo mercado por questões subjetivas, né? Ele cresce. Um exemplo claro é com a crise das tulipas no século XVII, em que o preço das tulipas subjetivo, então o valor subjetivo das tulipas cresceu por questões que não são racionais. Ele cresceu por uma razão que as pessoas começaram a achar que elas tinham um grande valor por várias razões na época, né? Então, o preço das tulipas aumentou. E o que aumentou na verdade? Que esse é o valor em si, o valor subjetivo. Foi porque ter uma tulipa naquela época, diferentes tipos, poderia conferir uma questão de não status, mas também status. É tipo o iPhone. O iPhone não tem uma utilidade marginal grande, mas o status que ele confere é maior do que o de outros celulares. Enfim, é uma coisa subjetiva. Então o valor ele não é dado pela escassez de algo, e sim pelo valor subjetivo que as pessoas dão a ele, né? Então é basicamente isso. Então quando o valor subjetivo cresce, a utilidade marginal também cresce. Então no caso
A utilidade marginal para as pessoas cresceu, né? Que é assim. Qual que é a questão aqui? Então, a escassez não define o preço. Isso é totalmente contrário da teoria do valor. A teoria do valor diz que a dificuldade de produção e o custo definem o valor de um produto. Que no caso aqui vai ser o preço. Que o preço desses N produtos é definido pela dificuldade de obtenções dos materiais e tal, da matéria-prima, e pelo custo associado, né? Só que nem sempre isso vai ser verdade, porque isso daqui no caso é falso. Como a gente denota algo falso na lógica de Hartz, né? A gente faz um risco. Então isso daqui quer dizer que algo produz algo, e aqui é o contrário. Que nem aqui, né? Tá dizendo que a utilidade marginal ao longo do tempo aumenta o preço. Aqui a gente tá dizendo que a dificuldade de obtenção de algo e o custo, deixa eu colocar aqui, E, não definem o preço, o aumento no preço. Define em certo sentido porque o custo vai aumentar o preço, sim, mas não define o preço que o consumidor deseja, né? Que de fato vai aumentar a demanda. Então, isso aqui é a teoria do valor de Adam Smith e David Ricardo. Está errado. Segundo a teoria austríaca, né? E até por lógica básica, né? Então, como a gente prova isso, né? A gente pode dizer que existem um grupo de pessoas acho que vou deixar aqui, bom, aqui não é mais produtos, é pessoas que não gostam de tal produto, de N produtos, elas não gostam. Então, mas ainda assim o custo e a dificuldade de obtenção dele continua igual. Então, o custo, a soma do custo, aqui é uma base matricial, aqui é IJ, né? A soma do custo continua igual, a dificuldade também continua igual, mas as pessoas continuam não querendo aquilo. O erro do produtor, no caso, né? No fim, nesse caso, o custo marginal vai ser maior do que o faturamento marginal. Porque o fato aqui é que não se adequou ao consumidor para mudar o seu produto, para que ficasse mais atrativo para eles, para esse grupo aqui do seu nicho, acabou fazendo que não só o preço não aumentasse a demanda ou diminuísse, mas fazer o produto ficar inviável. Então, é isso, até o próximo episódio.